Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao canal de comunicação do escritório do Oliveira Advogados. Eu me chamo Ivan Melo, sou advogado desta banca e hoje eu quero pegar um gancho do último vídeo gravado pelo meu amigo Dr. Raoni Torres sobre a desconsideração da personalidade jurídica. O Raoni, no último vídeo, falou sobre a desconsideração dentro da esfera trabalhista. Hoje eu quero falar desse instituto dentro da esfera do direito civil e do direito processual civil. Vamos com a gente! Então vamos lá. A desconsideração da personalidade jurídica ela é um instituto que visa atacar os bens dos sócios por responsabilidades assumidas pela empresa. Tá? Então esse é um instituto que depende sim de uma determinação judicial e ele acontece em determinados casos quando se verifica que há um abuso da personalidade jurídica, que há um abuso da empresa em querer esconder bens dos sócios ou vice-versa, visando fraudar seus credores, tá? Mas antes de a gente conversar um pouquinho sobre isso, eu queria contar para vocês um pouco da história da desconsideração da personalidade jurídica, porque ela começou. Quando nós, seres humanos, deixamos de ser nômades e intensificamos a troca entre mercadorias, né? Dando início também ao comércio e à moeda, por exemplo, surgiu então a necessidade de se legislar acerca de algumas corporações que haviam surgido nessa época, né? Com a produção intensa de vários produtos ou de um único produto por determinado grupo social, por exemplo, os artesãos, pecuaristas, formando assim as corporações, era necessário que houvesse uma legislação que visasse proteger aquelas pessoas que estavam comercializando com estas corporações. Naquela época, o artesão que não tivesse filiado a alguma corporação de artesanato, ele não poderia exercer a profissão e ele também responderia por qualquer coisa que desse errado dentro da sua profissão, dentro do exercício do seu trabalho, né? Então, se ele vendia algum produto ou se ele fechava algum contrato para entregar determinada quantidade daquele produto que ele produzia, e ele não honrasse aquilo, por óbvio que todos os seus bens, né, os bens pessoais daquele artesão, iriam responder por aquela obrigação não cumprida. Ou seja, para trabalhar naquela época com comércio, com empreendedorismo, era preciso ter muita coragem, porque se algo desse errado, todos os seus bens iam ser atacados. E foi aí então que nasceu a necessidade de se criar uma figura fictícia, né, para que esses bens ficassem protegidos, os bens pessoais ficassem protegidos. E aí surgiu a personalidade jurídica, a pessoa jurídica, né? No caso, a empresa, a corporação. E é justamente aí que surge a grande proteção do patrimônio da pessoa natural, que não guarda relação com o patrimônio da pessoa jurídica. Então, para incentivar o empreendedorismo, a pessoa jurídica ela recebia de seus sócios um capital pré-estabelecido, que a gente chama hoje de capital social, e no uso desse capital social, ele fazia os investimentos necessários para aquela atividade que aquela corporação desejava fazer. Com isso, o patrimônio pessoal dos seus sócios estavam protegidos, enquanto o patrimônio da sociedade, que começava ali com o capital social, ele passava a responder pelas obrigações que ela iria contratar, tá bom? O que acontece a partir daí? O que acontece é que alguns empreendedores começaram a vislumbrar que a pessoa jurídica poderia ser uma grande fortaleza do seu patrimônio, né? Fazendo com que fizesse a blindagem do seu patrimônio e começasse a construir, né, a contratar obrigações, não as cumpria, né, sabendo que o seu patrimônio pessoal não iria ser atacado, né? Contudo, a história avançou e foi na Inglaterra o primeiro caso que se discutiu a desconsideração da personalidade jurídica visando atacar o bem do sócio por uma obrigação da empresa não cumprida. Então, de lá para cá, muita coisa avançou e a desconsideração da personalidade jurídica virou um instituto processual de direito civil. Nós temos a capacidade civil, nós temos a personalidade civil, enquanto que a pessoa jurídica, que são as empresas, as sociedades, elas têm a capacidade, a personalidade jurídica. Todas as duas pessoas,
tanto a natural quanto a pessoa jurídica, elas podem contrair obrigações, fazer contratos, né? Então adquirir responsabilidade. Mas quando esse contrato não é cumprido, a pessoa ela pode sofrer um processo, ela pode ser cobrada por aquilo e os seus bens serão atacados. O problema é quando uma empresa ou então um sócio ele abusa da personalidade jurídica para fraudar os seus credores. Isso acontece das duas formas, tanto a empresa abusa da personalidade natural do seu sócio, quanto o sócio abusa da personalidade natural da pessoa jurídica, da sua sociedade. Como assim, Ivan? Se determinada pessoa faz um contrato em seu nome, mas ela tem uma empresa, ela tem uma sociedade, e ela descumpre o contrato, na hora do seu contratante, né? Na hora que ele vier buscar aquilo que não foi cumprido, ele vai ver que aquela pessoa não tem nada no seu nome e que tudo dela está no nome da empresa. E isso ela fez com o intuito de fraudar aquele contrato, né? De não responder por não ter cumprido a sua obrigação. Nesse momento, é possível fazer uso do instituto da desconsideração inversa da personalidade jurídica. É quando o sócio não tem bens para honrar uma obrigação, mas ele tem uma empresa. E aí, o credor, no caso, ele pede a desconsideração inversa da personalidade jurídica para atacar os bens da empresa daquele sócio, né? E quando a empresa é que não cumpre a obrigação porque os bens estão no nome do sócio e ela se torna insolvente naquele caso, é possível você desconsiderar a personalidade jurídica da empresa para atacar os bens do sócio, para que o sócio responda pela obrigação não cumprida da empresa. E é assim que funciona o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica, né? O fato é que agora as fraudes ela não tem mais a possibilidade de ocorrer. Então é um instituto que visa evitar fraudes aos credores, tá bom? Então, basicamente, rapidamente falando, era isso que nós tínhamos para passar para vocês, para que de forma bem didática, de forma bem direta, fizesse aí o esclarecimento desse instituto que hoje em dia é muito utilizado dentro do processo civil. Continuem seguindo a gente nas nossas redes sociais. Um forte abraço. Tchau, tchau.